Olá, hoje nós vamos falar sobre a cinemática vetorial. É uma forma mais precisa, do ponto de vista matemático, de introduzir a cinemática. Nós estudamos a cinemática escalar e é uma forma também de introduzir conceitos cinemáticos como velocidade, aceleração, mas é uma forma mais limitada. Nós vamos agora falar da cinemática, utilizando sempre um referencial cartesiano, e nesse referencial cartesiano nós vamos introduzir na aula de hoje a cinemática utilizando dois conjuntos de coordenadas. As coordenadas cartesianas e as coordenadas polares, como um exemplo de um conjunto mais geral de coordenadas. Muito bem, vamos primeiramente recapitular o conceito de referencial que nós temos introduzido ao longo desse curso. Nós falamos sempre de um referencial denominado referencial cartesiano, e por um referencial cartesiano nós estamos nos referindo a um ponto do espaço, que é a origem do referencial, e três eixos ortogonais entre si, passando pela origem do referencial. Nós nos referimos a esses três eixos como sendo o eixo Z. Vamos começar pelo eixo Z, o eixo Z, o eixo Y e, finalmente, o eixo X. De forma que podemos dizer que um referencial cartesiano é um ponto de origem e três eixos ortogonais entre si, passando por esse ponto. Esse é o referencial que nós denominamos até agora de referencial cartesiano. Nós vamos introduzir uma outra definição de referencial cartesiano. Essa é a primeira forma de definir um referencial cartesiano. No entanto, o conceito de referenciais é um conceito bastante mais abrangente, né? E, usualmente, nós podemos falar de referenciais utilizando conceitos da geometria, como pontos, figuras geométricas, retas, semirretas, superfícies e assim por diante. É um conceito bastante geral. Eu tenho aqui um exemplo. No plano, se eu quiser utilizar dois pontos, que poderíamos denominar de ponto 1, ponto 2 e ponto 3, como um referencial, isso é possível, E para eu especificar uma posição de um ponto no plano, basta que eu especifique a distância desse ponto P, que eu quero determinar. Basta eu especificar a distância desse ponto P, em primeiro lugar, até esse ponto de referência, que eu estou chamando de 2. Eu posso agora e devo especificar a distância desse ponto até esse ponto que eu estou chamando de 3. Né? Vou também especificar a distância desse ponto até o ponto 1. E eu tenho, portanto, três distâncias que poderia chamar de D1, D2 e, finalmente, esta aqui seria a distância D3. Ora, se eu der, portanto, as distâncias do ponto que eu quero determinar a posição dele
até os 3 pontos de referência no plano, eu tenho como determinar este ponto. Basta, portanto, especificar os raios dessas 3 circunferências. Uma primeira circunferência teria um raio R1 igual a essa distância D1. A segunda circunferência teria um raio R2 igual a D2. E, finalmente, R3 igual a D3. Ou seja, adotando-se 3 pontos como sendo pontos de referência, adotando-se então esses 3 pontos, eu posso determinar a posição de um ponto P, e agora eu tenho um referencial, que é 3 pontos no plano, e eu posso determinar a posição desse ponto a partir de 3 circunferências, cada uma delas determinando o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto, no caso 1, aqui no caso o ponto 2 e finalmente aqui o ponto 3. A interseção dessas 3 circunferências me determina um ponto. Ora, eu posso utilizar então 3 pontos no plano como um referencial. E a partir desse referencial, eu posso determinar a posição de um ponto qualquer do espaço, desde que esteja no plano. Posso também utilizar segmentos de reta. Por exemplo, eu posso utilizar esse segmento de reta e também, a partir desse comprimento, desse segmento de reta, e a partir dos ângulos formados por um ponto P com este segmento de reta, nós podemos, a partir desse segmento de reta e desses 2 ângulos, φ e θ, eu posso introduzir um outro referencial no plano. Agora, utilizando um segmento de reta e 2 ângulos. Esse referencial aqui é conhecido como um referencial bipolar. Eu faço uso de 2 ângulos. E, portanto, as coordenadas são conhecidas, essas coordenadas φ e θ, são conhecidas como coordenadas bipolares. A gente não usa muito coordenadas bipolares. Nós fazemos mais uso das coordenadas polares. No caso das coordenadas polares, o conceito é relativamente simples. Nós fazemos uso de um segmento de reta, seja P o ponto que eu estou querendo determinar no espaço. Então, utilizando as coordenadas polares, nós fazemos uso de 2 coordenadas, que vamos designar como coordenada ρ e coordenada φ. Muitas vezes também utilizamos a coordenada θ. Muito bem. Como é que eu determino essas coordenadas? A coordenada ρ, ela nada mais é do que a distância do ponto P. Então, ρ é essa distância do ponto P até a origem do meu referencial. E a coordenada θ, ela determina, ou muitas vezes também utilizamos a coordenada φ, né? Ela dá a inclinação dessa reta, ou desse segmento de reta, que liga o ponto de origem até o ponto P com o eixo X. De forma que esse ângulo, é bom que se entenda, ele é, na verdade, o ângulo que forma esse segmento
de reta com o eixo x. E θ é este ângulo aqui. Então, muitas vezes, nós fazemos uso de segmentos de retas e de ângulos que formam segmentos de retas. No caso, estamos falando de coordenadas polares. Ou seja, nós temos muitas alternativas de introduzir um referencial. Agora, nós vamos fazer uma extensão do conceito de referencial, e essa extensão é muito importante para a gente poder escrever grandezas vetoriais, para a gente poder manipular grandezas vetoriais, para a gente poder fazer operações com grandezas vetoriais, para a gente redefinir algumas operações utilizando grandezas vetoriais, como o produto escalar, como o produto vetorial e assim por diante. Agora, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos generalizando o conceito de referencial. E é isso que é importante que se entenda a partir de agora. Até aqui foi um tipo de recapitulação. Agora vamos introduzir coisa nova. De acordo com Hermann Weyl, em seu livro Matéria, Espaço, Tempo, um referencial pode ser introduzido de uma forma diferente das anteriores. E é esse conceito de referencial que eu gostaria de explicar. E depois, a partir desse referencial, nós vamos definir a posição de um objeto, vamos definir a velocidade, vamos definir a aceleração. Muito bem. Como é essa nova definição de referenciais, ou de referencial? Nós vamos introduzir agora referenciais a partir do uso de 3 vetores. Essa é a ideia geral. Para cada conjunto de coordenadas, eu vou introduzir um conjunto de 3 vetores. Esses vetores é como indica essa figura aqui. Esses vetores são designados, no caso do referencial cartesiano generalizado, porque agora estou generalizando o conceito de referenciais. No referencial cartesiano, nós introduzimos 3 vetores, ditos vetores de base. Os vetores são I, J e K. E mais, esses vetores, a rigor, são versores. Por isso, eu estou indicando que o módulo desses versores é igual a 1. Essa é uma primeira característica desses versores. Ademais, a segunda característica desses versores é que eles são ortogonais entre si. Então, se eu tomar o produto escalar de um pelo outro, esse produto escalar vai dar 0, porque eles são ortogonais entre si. Esta primeira propriedade nos permite denominar esses vetores de versores, porque eles são vetores de módulo unitário, ou seja, tem módulo igual a 1. De forma que IJK, nessa nossa nova notação, né, IJK são vetores especiais que nós agora chamamos de versores, né? Porquanto são vetores de módulo 1, de módulo unitário. É isso que está especificado nessa primeira propriedade aqui. E é isso que nos permite denominar esses vetores de versores. Ora,
uma melhor maneira de visualizar esse novo referencial, onde eu utilizo três vetores de módulo unitário, ou de módulo 1, são vetores unitários, né? Eles podem ser entendidos a partir dessa figura. Lembram-se do referencial cartesiano que eu desenhei no início da aula? Muito bem. Esses três vetores podem ser pensados e devem ser pensados como tendo origem num ponto O, um ponto de origem. Portanto, referencial agora é um conjunto de três vetores com um ponto de origem. No caso do referencial cartesiano generalizado, que nós estamos considerando aqui, o vetor I é um vetor que está na direção e no sentido das coordenadas positivas do eixo X. Tem a mesma orientação e o mesmo sentido do eixo X. O outro versor é o versor J, é esse que está aqui. Ele é um versor ao longo do eixo Y e com a mesma orientação, o mesmo sentido do eixo Y, ou pelo menos do ponto de vista de valores positivos das coordenadas do eixo Y. Finalmente, introduzimos aqui o versor K ao longo do eixo Z. Portanto, quando nós falamos em referencial cartesiano generalizado, nós estamos falando desse conjunto de vetores de uma base, onde esses vetores são os vetores I, J e K. Vetores unitários de módulo 1 e perpendiculares entre si. Ora, por que eu preciso de um referencial generalizado, desse novo conceito de referencial? É porque, a partir desse conjunto de vetores, nós vamos poder escrever uma grandeza vetorial qualquer. Aqui está. Eu escrevo o vetor V, de uma forma, agora, que eu faça uso desse referencial. Então, eu estou escrevendo o vetor V nesse novo referencial cartesiano e eu escrevo como sendo dado por Vx e eu estou aqui repetindo essa fórmula porque ela é importante, né? Mais Vy J mais Vz K. Essa é a ideia. Eu escrevo agora um vetor qualquer como uma combinação linear desses versores, onde os elementos que aparecem nessa combinação linear, Vx, Vy e Vz, no caso Vx está aqui, Vy está aqui e Vz, essas grandezas são conhecidas como, e agora estamos repetindo o conceito na realidade, onde Vx, Vy e Vz são as componentes do vetor, neste referencial generalizado. De forma que agora temos uma nova definição de componentes de um vetor, utilizando essa base
generalizada. Então, Vx, Vy e Vz são as componentes de um vetor e eu escrevo um vetor utilizando essas componentes. Ora, essa nova forma de escrever uma grandeza vetorial, né, em termos das componentes de um vetor, ela é muito útil, muito útil. Por quê? Considere o caso da soma de dois vetores. Considere aqui a soma. Mas a mesma coisa pode ser dito em relação à diferença, né? Soma e diferença de vetores. Vamos analisar os dois casos, né? Para somar vetores é muito fácil agora. Por quê? Quando eu somar o vetor V1 com o vetor V2, eu vou escrever o vetor V1 em termos das componentes e desses versores, escrevo o vetor V2 em termos das componentes do vetor V2. Agora eu coloco em evidência, por exemplo, o versor I. Colocando em evidência, o que eu vou ter? V1 mais V2x vezes I. Agora, fazendo a mesma coisa em relação a J, eu vou ter V1y mais V2y vezes J. Em relação a Z, fazendo a mesma coisa, eu tenho V1z mais V2z vezes K. Ora, com isso, nós temos uma expressão relativamente simples para a soma de dois vetores. Ou seja, para eu somar dois vetores, basta eu somar as de cada vetores. É aquela regra que nós já vimos introduzido antes, mas com essa notação eu estou praticamente deduzindo que a soma de dois vetores é o vetor soma, que é dado essencialmente, em termos das suas componentes, pela soma dos vetores. No caso, pela soma das componentes dos vetores que estão sendo somados. Ora, e se eu tiver aqui, ao invés da soma, se eu tiver, por exemplo, subtraindo um vetor do outro. Coloca aqui agora um sinal menos, por exemplo, né? Então, digamos que coloque aqui um sinal menos e agora vou colocar menos, né? Ora, menos vai aparecer menos aqui, não aqui exatamente, vai aparecer um menos aqui, vai aparecer um menos aqui, vai aparecer menos aqui, consequentemente, aqui vai aparecer menos, aqui vai aparecer menos e aqui vai aparecer menos. Ora, então, se eu subtrair um vetor do outro, o vetor resultante vai ter componentes que são as subtrações das componentes x, componente y, componente z. Ou seja, a regra para soma se aplica também para a diferença de dois vetores. E é, portanto, muito fácil trabalhar com essa nova, com esse novo conceito de referencial, onde eu agora escrevo um vetor em termos de combinação linear desse referencial, ou desse conjunto de três vetores. Fica muito fácil, né, muito fácil trabalhar com essa notação, ou com esse novo referencial. Vamos agora considerar o caso do produto escalar de dois vetores. No caso, eu estou me referindo ao produto escalar dos vetores V1 e V2, cujas componentes são V1x, V1y, V1z e V2x, V2y, V2z. Agora, eu vou considerar o produto escalar deste com esse, e o produto escalar desse com esse nada mais é do que V1x vezes V2x. O produto escalar deste com esse aqui
é igual a zero, porque I escalar J é igual a zero. O produto escalar deste com este aqui é igual a zero, pela mesma razão, porque o vetor I é ortogonal ao vetor K. Ora, então eu já tenho aqui um primeiro pedaço. E se eu considerar agora o produto escalar deste vetor com esse vetor, eu vou obter zero, porque J escalar I é igual a zero. Ora, e se eu considerar agora o produto escalar deste por este aqui? Deste por este aqui. Eu tenho V1Y vezes V2Y, J escalar J é igual a 1, portanto, eu tenho mais um pedaço, que é V1Y vezes V2Y. Finalmente, eu posso considerar o produto escalar de V1J por V1K. E, no caso, V2ZK. E, consequentemente, nós vamos encontrar que isso é igual a zero. Finalmente, posso considerar agora o produto escalar desta parte do vetor por essa parte, que vai me dar zero, porquanto K é ortogonal a I, isso dá zero. O produto escalar dessa parte do vetor por essa parte vai me dar igualmente zero. E, finalmente, o produto escalar desta parte desse vetor por essa parte do vetor vai me dar V1Z vezes V2Z, que é exatamente o que eu tenho aqui. Concluindo, utilizando essa notação, essa definição de vetores da base, eu deduzi que o produto escalar de V1 por V2 nada mais é do que uma grandeza escalar que é obtida a partir do vetor V1 e do vetor V2, de tal forma que o resultado é a soma do produto da componente x do vetor V1 pela componente x do vetor V2, mais o produto da componente y do vetor V1 pela componente y do vetor V2, mais o produto da componente z do vetor V1 pela componente z do vetor V2, que é aquela regra que nós já havíamos introduzido, mas de um outro jeito. E assim fica muito mais fácil trabalhar com grandezas vetoriais. Eu estou deduzindo que o produto escalar de dois vetores é igual à soma dos produtos, agora simples, das componentes. A soma desses produtos. Posso também, agora, utilizando esta ideia de um conjunto de vetores que são ortogonais entre si de módulo 1, definir agora as componentes de um vetor a partir de produtos escalares. Por exemplo, a componente x de um vetor nada mais é do que o produto escalar do vetor i pelo vetor v. É o produto escalar, portanto, de i escalar v. A componente y, ela é definida desse jeito como sendo o produto escalar do versor j pelo vetor v. E a componente z do vetor v nada mais é do que o produto escalar do versor k pelo vetor v. Com isso, fica agora mais claramente definido o que nós entendemos por componentes, em termos agora de produtos escalares. É claro que isto aqui é, na realidade, praticamente a mesma
definição em termos de projeção do vetor ao longo dos eixos. Ora, agora podemos avançar um pouco mais. Eu posso, em seguida, então veja só os usos que eu estou fazendo, né? Esta aqui é definindo, né, componentes de um vetor em termos de produtos escalares, com os vetores da base do referencial cartesiano. E eu posso agora introduzir o produto escalar de dois vetores, utilizando essa base de uma nova maneira. O vetor C, que é o produto vetorial do vetor A pelo vetor B, ele agora vai ser definido como o determinante de uma matriz, onde eu coloco nessa matriz, na primeira linha, eu coloco os versores I, J e K. Na segunda linha, eu vou colocar as componentes do vetor a x, a y e a z. E, finalmente, na terceira linha, eu vou colocar as componentes do vetor B, a saber, bx, by e bz. Então, se nós calcularmos o determinante dessa matriz assim construída, nós vamos obter uma grandeza vetorial, né, que é o vetor C. E esse vetor C nada mais é do que o produto vetorial de A e B. Portanto, utilizando essa notação, nós temos uma nova forma de definir o produto vetorial de dois vetores. Esse é um outro uso que nós fazemos desse novo referencial, ou desse novo conceito de referencial. Uma outra aplicação que eu gostaria de chamar a atenção é para a determinação do módulo de um vetor. O módulo de um vetor, né, ele é definido agora, ou também antes nós o fazíamos, como sendo o módulo de um vetor, como sendo a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo, pela definição anterior. Portanto, nós temos aqui o quê? A raiz quadrada, isso que está indicado aqui, a raiz quadrada de Vx, Vx ao quadrado, mais Vy ao quadrado, mais Vz ao quadrado. Ou seja, é igual à soma das componentes ao quadrado, extraída a raiz quadrada de tudo isso. Temos, então, uma nova forma de definir o módulo. Ora, nós vamos começar a cinemática definindo ou escrevendo o vetor posição, porque esse é o vetor mais importante do ponto de vista da cinemática. É sempre importante entender isso. Nós, na cinemática, vamos começar sempre pelo vetor posição. E o vetor posição, nesse referencial, eu vou escrever como sendo xi mais yj mais zk. Quem são x, y e z? Ora, já sabemos, x, y e z são as componentes do vetor. E essas componentes, no caso, são as coordenadas, né, do vetor posição. E poderíamos dizer apenas que são as coordenadas da posição do ponto ou de um ponto no espaço. Isso é importante. A cinemática começa agora, quando eu introduzo o vetor posição em termos de vetores de uma nova base. Agora, essa base de vetores, IJK, não é única.
Em geral, nós podemos escrever ou escolher vetores diferentes de IJK, de tal forma que esses vetores, eles dependem das coordenadas escolhidas, Em geral, estou falando aqui do caso geral, nós estamos agora estendendo ainda mais o conceito de referencial, porque o referencial que eu introduzi antes, com 3 vetores IJK, é o referencial cartesiano, quando eu escolho coordenadas cartesianas. Mas se eu escolher coordenadas mais gerais, que nós estamos denominando de Q1, Q2 e Q3, né? Então precisamos introduzir uma nova base. E nessa nova base, nós podemos fazer a mesma coisa. Definimos, e isso é muito importante, né? Nós definimos as componentes de um vetor nessa nova base, e vamos chamar apenas de V1, V2, V3, as componentes do vetor nessa nova base, e o vetor, agora, ele vai ser escrito como uma combinação linear desses vetores de uma base generalizada. Nós estamos falando aqui agora de uma base de vetores mais geral do que I, J e K. I, J e K é apenas uma possibilidade. Estamos falando, quando eu me referir a IJK, a um referencial cartesiano generalizado. Mas essa não é uma única possibilidade. Portanto, com uma escolha de coordenadas generalizadas, o vetor posição é escrito desse jeito. x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3. x1, x2, x3 são as coordenadas do vetor posição nesse novo referencial generalizado, onde, por referencial generalizado, eu uso um conjunto diferente de versores. Muito bem, estamos prontos agora para avançar na cinemática. Vamos começar pelas coordenadas polares que eu havia me referido antes, né? Aqui eu tenho como especificar, por exemplo, a posição de um objeto num movimento circular, dando a distância, o raio da circunferência, por exemplo. Mas, usualmente, aqui nós escrevemos essa distância como sendo ρ, e agora eu vou utilizar a letra φ, de forma que as coordenadas polares, então, são ρ e φ. Veja que agora eu estou usando coordenadas diferentes das coordenadas cartesianas. É o referencial polar. No referencial polar, agora, eu vou introduzir uma outra base de vetores. Muito bem. E agora, como é que eu relaciono as coordenadas x, y com essas novas coordenadas? X, é fácil ver aqui, né? X é igual a ρ vezes cosseno φ, e y é igual a ρ vezes seno φ. As coordenadas, portanto, desse ponto, as coordenadas cartesianas desse ponto, são escritas, então, em termos dessas novas variáveis, né, novas coordenadas ρ e φ, deste jeito. Ou, invertendo essas relações, eu posso escrever ρ como sendo igual a raiz quadrada de x2 mais y2, e φ é o arco cuja tangente é y dividido por x. Aqui tenho, portanto, uma forma de definir as coordenadas polares utilizando o formalismo matemático. E vamos, muitas vezes, fazer uso do referencial polar. Agora, quando eu introduzo as coordenadas polares, eu devo agora também introduzir um novo referencial. E agora não é IJ, mas são os vetores ou versores E, φ
e ρ, né? Onde o vetor φ e o vetor ρ são definidos dessa forma, ou seja, ρ é igual a cosseno φ vezes i mais seno φ vezes j, e o versor φ é igual a menos seno φ vezes i mais cosseno φ vezes j. Um vetor, portanto, no plano, utilizando as coordenadas polares ou o referencial polar, é escrito como Vρ e ρ mais Vφ e φ. Portanto, Vρ é a componente do vetor no referencial polar. A componente ρ, a mesma coisa nós podemos dizer em relação à componente φ. O fato é que agora nós estamos fazendo uso de um novo referencial, que são os versores φ e ρ. Ora, é muito útil esse tipo de referencial, porque pode se mostrar, e é fácil olhar para as expressões e perceber, que o versor φ é um versor que está sempre na direção tangente à circunferência por esse ponto. Ao passo que o versor ρ, ele está sempre na direção radial, perpendicular, portanto, à direção tangencial, né? E é claro que é um versor que se comporta como se ele tivesse se iniciado na origem, né? Então, grosso modo, eu acho que o que é importante aqui é que seja entendido é que esse versor, ele é tangente à circunferência, e esse outro aqui, ele é perpendicular e na direção de uma semirreta, que tem início na origem e que aponte sempre no sentido de valores crescentes da distância até a origem. Essas são as principais características desses dois versores, desse novo referencial. Muito bem, agora vamos à cinemática. Já introduzimos os principais conceitos, né? Eu vou introduzir primeiramente o conceito de vetor deslocamento, né? E o vetor deslocamento é dado pela diferença do vetor posição determinado num instante de tempo t mais ΔT, menos o vetor posição num instante de tempo anterior, que nós estamos chamando de t. Portanto, é fácil perceber que este vetor deslocamento é este vetor aqui em azul. Então, este é o vetor, esse é o vetor ΔR, esse é o vetor ΔR de t. Este aqui é o vetor R de t, e este aqui é o vetor R de t mais ΔT. Portanto, este vetor deslocamento, é definido como sendo a diferença de dois vetores de posição em diferentes instantes de tempo. Agora, posso definir o vetor velocidade média como sendo o quociente entre o vetor deslocamento pelo intervalo de tempo ΔT, que é a diferença desses dois intervalos de tempo aqui. Isso define a velocidade agora vetorial média. Estou falando da velocidade vetorial média. Ora, a velocidade
instantânea, agora estou falando da instantânea, é definido por meio de um processo limite. Ou seja, eu considero um limite em que esse intervalo de tempo tende a zero. Ou seja, eu tomo o limite de ΔR de t dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. Este limite me define uma nova função vetorial, que é a velocidade instantânea. Portanto, a velocidade instantânea pode ser definida e deve ser definida apenas como sendo v de t é igual a dr dt, onde dr dt é um novo vetor que, tendo em vista que os versores I e JK são constantes, esse novo vetor nada mais é do que um vetor que tem componentes que são as taxas de variação instantânea das coordenadas do vetor posição e, portanto, o vetor velocidade é escrito como sendo dx dt vezes i, mais dy dt vezes j, mais dz dt vezes k, ou, dito de outra forma, vx, a componente v da velocidade, é igual à taxa de variação instantânea da coordenada x. A componente y do vetor velocidade é igual à taxa de variação instantânea da coordenada y. E a mesma coisa vale para a componente z do vetor velocidade. Ou seja, Vx é igual a dx dt, Vy é igual a dy dt e Vz é igual a dz dt. Ora, podemos agora continuar, né, e definir o vetor aceleração. Ora, o vetor aceleração, eu devo primeiramente definir a aceleração média como sendo o quociente entre as diferenças de velocidade no intervalo de tempo ΔT dividido pelo intervalo de tempo ΔT. E agora tomo o limite. Portanto, a aceleração, que é sempre definida como a taxa de variação instantânea do vetor velocidade, no caso das coordenadas cartesianas, a coisa é bem fácil. Por quê? Ao derivar a componente x da velocidade, basta basicamente derivar duas vezes a componente x com respeito ao tempo. Portanto, eu tenho aqui as expressões para aceleração em termos de taxa de variação das componentes das velocidades ou como derivada segunda das coordenadas x para a componente x da aceleração, a componente y da aceleração posso escrever como a derivada segunda da coordenada y com respeito ao tempo, e a coordenada z eu posso escrever como a derivada segunda da componente z com respeito ao tempo. Em resumo, no referencial cartesiano, a aceleração é escrita como a derivada segunda das componentes do vetor posição, ou ainda a derivada segunda das coordenadas. E, portanto, assim é que se escreve a aceleração quando nós fazemos uso do referencial cartesiano. Eixos x, y, z, coordenadas x, y e z, e agora no referencial cartesiano utilizamos os versores I e JK. Muito bem. Agora poderíamos fazer a mesma coisa considerando as coordenadas polares. Eu vou resumir bastante. Em coordenadas polares, o vetor posição é escrito como sendo
ρ vezes ρ, é ρ aquele versor que eu já indiquei antes, e agora, quando eu derivar a velocidade, ou melhor, quando eu derivar a posição para obter o vetor velocidade, eu preciso levar em conta que não somente a coordenada ρ depende do tempo, como também agora, nesse novo referencial, o versor ρ também depende do tempo. E basta efetuar as derivadas para você obter uma expressão para a velocidade em termos dos vetores ρ e φ, e essa expressão tem essa forma. Ou seja, a componente ρ do vetor velocidade no referencial polar é igual à taxa de variação da coordenada ρ, a taxa de variação instantânea da coordenada ρ. No entanto, a componente φ do vetor velocidade ela é dada pelo produto de ρ pela taxa de variação instantânea da coordenada φ. E essa taxa de variação aqui é conhecida como a velocidade angular, e nós escrevemos usualmente assim. Então veja-se que nesse novo referencial as expressões para velocidade já são diferentes das expressões no caso do referencial cartesiano. Então, se eu considerar coordenadas cilíndricas, poderia fazer o mesmo exercício, né? E agora o vetor posição se escreve assim, e a velocidade vai ser escrita em termos de 3 componentes, né? E basta verificar que essa é a forma que nós temos. Agora, a coisa vai se complicando. Quando eu vou escrever a aceleração no referencial polar, a coisa complica bastante. Eu pego aquela expressão anterior, né, e vou me lembrar de que não somente ρ depende do tempo, como φ depende do tempo. E vai resultar, portanto, numa expressão que aparentemente é complicada, mas eu posso agora condensar essa expressão e escrever a aceleração em 2 componentes. Essa aqui é a componente ρ e essa aqui é a componente φ, sendo que a componente ρ da aceleração envolve a derivada segunda de ρ com respeito ao tempo, mais ρ vezes dφ dt ao quadrado. A componente φ da aceleração no referencial polar é dado por uma soma de 2 termos. O primeiro termo é basicamente 2 vezes dρ dt vezes dφ dt mais ρ vezes d2φ dt2. Percebe-se assim, portanto, que as componentes da aceleração são mais complexas à medida que nós vamos introduzindo outras coordenadas, além das coordenadas cartesianas, como as coordenadas cilíndricas, as coordenadas polares, e a aceleração adquire expressões diferentes, né? No caso da aceleração em coordenadas cilíndricas, eu tenho que acrescentar ainda as coordenadas polares, né? Mais a coordenada z, e a aceleração tem essa forma aqui. Ora, se nós utilizarmos coordenadas esféricas, coordenadas elípticas, parabólicas, as expressões vão ficando mais complexas, né? O fato é que nós podemos, para cada conjunto de coordenadas, introduzir um referencial generalizado. Esse referencial generalizado são 3 vetores, e agora a primeira coisa que devemos escrever é a posição do vetor, né, nessas coordenadas, né, generalizadas, e em seguida derivar esse vetor com respeito ao tempo, lembrando que esses vetores da base ou do referencial podem eventualmente depender do tempo. E só não depende do tempo no caso do referencial cartesiano.